E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade na nossa aula de matemática, operações dos números naturais. Basicamente nós vamos continuar falando de multiplicação e divisão. Maravilha? Então vamos lá. Bom, eu cortei a última aula porque eu achei que ela ficou meio longa, por isso que ela terminou assim sem uma despedida e nem um tchauzinho. Então por isso que a gente eliminou um pedaço da aula e terminamos com aquela questão de multiplicação, né? A tabuadinha lá nos dedos. Agora eu vou dar continuidade, eu vou falar de algumas questões, a 8, a 16 e a 20, eu acho. Pensar um pouquinho sobre as ideias dessas questões aí. A questão de número 8, ela vai falar de um princípio matemático chamado princípio fundamental da contagem. Esse princípio matemático ele diz o seguinte: se você tem 3 modos de tomar uma primeira decisão e tomar essa decisão, e 4 modos de tomar uma segunda decisão e também tomar essa segunda decisão, tomar consecutivamente as duas decisões será 3 vezes 4. O que é isso, professor? Não entendi nada. Beleza, então para um pouquinho aí, que agora eu vou explicar com mais calma. Imagina que você tem 3 camisas e 4 calças. Você quer se vestir usando uma camisa e uma calça. Então você vai ter 3 vezes 4 modos diferentes de se vestir. 3 camisas, 4 calças, 3 vezes 4, 12. Você tem 12 modos de se vestir. Lembrando que a camisa 1 com a calça 1 é uma maneira de se vestir, e a mesma camisa 1, só que com a calça 2 já é uma outra maneira. Então você vai ter 12 modos. Vamos pegar o exemplo do nosso surfista da turma aí. Imagina que ele tem 4 sleeves e 5 pranchas. Quantas maneiras diferentes ele tem de ir pegar uma onda? Vamos pensar nisso? 4 sleeves e 5 pranchas. 4 sleeves e 5 pranchas. 4 vezes 5. Ok? 4 vezes 5 é mole. Fácil demais. Vamos lá? 4 vezes 5 é? Muito bem, 20. 4 vezes 5 é 20. Esse princípio é chamado de princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Maravilha? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, eu gostaria de continuar agora falando um pouquinho sobre divisão. Divisão. Imagina que você tem 527 divididos por 8. 527 divididos por 8. Essa é uma divisão que só tem um número na chave, é uma divisão bem facinha. A primeira coisa que você tem que pensar é, o 8 cabe dentro do 5? Pensa no primeiro número lá. Cabe dentro do 5, 8? O quê? Não acredito que você disse que cabe. Cabe nada, rapaz. Cabe nada, o 8 não cabe dentro do 5. Como é que você enfia 8 dentro do 5? Tem jeito não, né? Então vamos para o próximo, 52 então. O 8 cabe dentro do 52? Tabuadinha do 8, vamos lá. 8 vezes 1. Vezes 2, vezes 3, 8 vezes 5, 40, ótimo, moleza. A do 5 é mole. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7. Não sabe não? 8 vezes 7. Nós fizemos lá com a mão na aula passada. Fácil, né? 8 vezes 6 então. 8 vezes 6, 48. 6 vezes 8, 48. 48 para chegar em 52... 48, 49, 50, 51, 52. 4. O 8 não cabe dentro do 4, então nós baixamos o 7. 8 vezes quanto que dá 47 é o próximo de 47. 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. 5 vezes 8, 40. Para chegar no 47 vai faltar 7. Ok? Vamos lá então. Essa divisão aqui deu 527 por 8, deu 65 e sobrou 7. Na divisão, assim como em todas as operações, cada elemento de uma divisão também tem nome. E esses nomes são dividendo, ótimo. Divisor. Esse cara é o quociente. E esse cara que sobrou é o resto. Então esse cidadão aqui, ó, a gente chama ele de dividendo. Esse carinha, divisor. E esse carinha aqui? Quociente. E esse carinha que sobrou é o resto. Muito bem. Se o resto for zero em uma divisão, a divisão é chamada de divisão exata. Nesse caso ela não é uma divisão exata, porque sobrou o resto 7. Ok? Com 2 números na chave, pensa igual. E 3 números da mesma maneira, vê se cabe dentro. O importante aqui é você lembrar aquelas ideias associadas à divisão. Quantas vezes cabe, a ideia de quantas vezes cabe é uma ideia associada à divisão. Em cada operação matemática,
você deve lembrar que existem algumas ideias associadas. E aí você sabendo aquela nomenclatura da linguagem matemática, isso já ajuda bastante, beleza? Lembre-se sempre, toda operação matemática, os elementos têm nomes especiais. Na adição, parcela, segunda parcela, soma ao total, é o resultado. Na subtração, minuendo, subtraindo, diferença ao resto. Na multiplicação, primeiro fator, segundo fator, o resultado a gente chama de produto, ok? E na divisão, minuendo, dividendo, divisor, quociente e resto. Beleza, gente? Bom, eu queria deixar, para fechar a aula de hoje, falar um pouquinho sobre uma multiplicação que tem aí na questão 16, eu acho, da listinha. Vou apagar aqui, tá? São dois amiguinhos aí que fizeram a seguinte multiplicação: 123 vezes 3. Um cara simplesmente multiplicou 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. O outro cidadão aí, ele fez 123 vezes 3 da seguinte forma: multiplicou pela centena, multiplicou pela dezena e multiplicou pela unidade. 3 vezes 100, 300. 3 vezes 20, 60. 3 vezes 3, 9. 0, 0, 9, 9. 0, 6 e não tem nada, 6 e 3. Não é exatamente igual, tá lá, acho que lá está 136 ou coisa parecida, não me lembro bem. Dá uma olhadinha na lista, questão do número 16, se não me falha a memória. Mas pense, a ideia é parecida, tá? Pense o seguinte, esse cara aqui multiplicou cada elemento, e esse cara aqui fez usando a multiplicação, ele fez a multiplicação aqui, distribuindo esse 123 em 100, 20 e 3. Ele fez, tinha me fugido da palavra, ele fez a decomposição. Ele decompôs o 123 em 100, 20 e 3. Ok? Os dois fizeram e os dois estão certos. Nenhum dos dois está errado. Vou deixar um desafio para vocês aqui. Pensando no princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Resolvam o desafio que eu vou deixar agora e depois vocês postem lá, tá bom? Vamos lá então? O desafio é o seguinte. Imagina que você tem uma bandeira. Essa é uma bandeira. Uma bandeira que você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 listras na bandeira, ok? E você tem 4 cores diferentes de tinta. 4 cores. 4 cores diferentes. Esse símbolo em matemática significa diferente. 4 cores diferentes. 4 baldinhos distintos. E você quer pintar essa bandeirinha aqui. Beleza? Então vamos lá. A ideia é o seguinte. Você tem que pintar essa bandeira, só que não pode ter cores iguais em listras, a gente chama de adjacentes, listras consecutivas. Não pode ter cores iguais. Por exemplo, as cores são amarelo, azul, verde e rosa. São essas 4 cores aqui. Se você pintar de amarelo a primeira, você não pode pintar de amarelo a segunda. Tem que ser azul, ou verde, ou rosa. Só que a terceira já pode ser amarelo de novo. Só listras consecutivas é que não podem ter a mesma cor. Entenderam? Pintou aqui, e aí você tem possibilidades de pintar aqui, que não pode ser aquela anterior. Aqui pode ser qualquer uma, menos a cor que você pintou anterior. E a proposta é a seguinte: de quantas maneiras diferentes a gente pode pintar isso? Quantas bandeiras diferentes podem aparecer, usando 4 cores de tinta para pintar 5 listras de uma bandeira? Pensa um pouquinho e depois manda a resposta lá no Classroom, tá bom? Um abraço, saudade, muita saudade. Até mais, gente. Um abração.